Paz do Senhor, galera. Boa noite ou boa tarde, bom dia, não sei o horário que você está nos ouvindo. Nós vamos iniciar aqui nosso primeiro podcast. Estamos começando aqui um projeto. Esse é o podcaster number one da Semeando em Vidas. E eu sou o pastor Leandro Sartorello. E estou hoje aqui com o Felipe Mandoni, que vai ser o nosso entrevistado. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. E estou aqui nesse primeiro podcast com o pastor Leandro. Espero que vocês possam ser ministrados, que vocês sejam abençoados. Então, já convido vocês a compartilhar com seus amigos, seus irmãos, e que nós possamos juntos aqui ser abençoados por Deus, né, pastor? Com certeza, Felipe. É o seguinte, a gente não tem um nome para o podcast, né? Já para começar, começou bem porque a gente não tem nome, mas o importante é o seguinte, eu creio que esse podcast tem um propósito, e o propósito é que Deus faça não só em nós, mas através de nós. Isso aí. Que esse podcast seja um instrumento para que através das nossas vidas, outras vidas possam ser alcançadas. Esse é o maior objetivo aqui do podcast, é abençoar outras vidas. Amém. Isso aí. Espero que vocês sejam abençoados, que a gente possa compartilhar testemunhos, milagres aqui, compartilhar principalmente a palavra de Deus e que as pessoas sejam tocadas e alcançadas através desse ministério, desse podcast que está iniciando hoje. Com certeza, eu acredito que Deus vai bradar aí, e nós vamos ter muitos outros testemunhos, tem muita gente para testemunhar, mas eu quero aqui dar um pontapé inicial, começando aqui então é, esse podcast aqui com você, começando esse momento aqui, perguntando primeiramente, eu queria que você contasse um pouco da sua história, de onde você veio, né, quem são seus Amém. pais, que você desse um feedback para a gente aí. Amém. Bom, meu nome é Felipe Mondoni, tenho 22 anos, nasci e cresci aqui em São Paulo, capital mesmo. Meu pai é Osmar Mondoni, minha mãe Cristina. Tenho uma irmã que chama Pamela, teve uma filha recentemente, Ô, né? Ela tem uma glória. sobrinha, agora sou titio. E, bom, a gente vem de uma família muito grande, né? Minha avó teve vários filhos, minhas duas avós tiveram vários filhos, e nós temos uma família grande aí. Bom, meu pai é militar, eu cresci estudando em escola militar, então eu cresci meio que nesse meio. Desde pequeno foi meu sonho ser militar. No meio do caminho eu acabei trocando ali, né, de meta e objetivo, Já tive mas esse sonho também. aí, tá vendo? Então a gente cresceu, eu cresci nesse meio e, bom, cresci uma infância muito boa, muito alegre, tive a oportunidade de ter uma infância verdadeira brincando bastante, jogando bola, sempre adorei me divertir na rua, diferente da geração atual, sempre no celular ali, eu queria estar sempre na rua brincando, me divertindo. Estudei até meus 18 anos na escola, depois iniciei Senai, faculdade, comecei a trabalhar e hoje estou aqui na igreja Semeando em Vidas já há 4 anos, né? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é solteiro, namora? Solteiro, É um solteiro ainda. varão, né? Que aí, de repente, atrai umas meninas aqui para a Quem igreja, sabe, né? né? Oh, glória a Deus, aleluia. Trazendo novos membros, né? Brincadeiras à parte, glórias a Deus. É, na sua família já vem de uma geração de pessoas que frequentavam a igreja, já tinha esse convívio com a igreja? Você sempre teve esse contato ou não? Legal, nunca tive contato, na verdade eu lembro de poucas vezes em que minha mãe ia à igreja e ela me levava ali, mas ia forçado, né? Queria ficar em casa, queria fazer outra coisa, a não ser ir para a igreja. Minha avó sempre foi da igreja, minha avó paterna sempre esteve na igreja, sempre esteve ali no meio cristão, tanto que minha irmã se converteu através da minha avó, mas eu nunca tive esse contato e sempre, na verdade, queria estar o mais longe possível. Eu não achava legal, não me sentia bem quando eu ia. E é engraçado que recentemente eu tive uma conversa com meu pai há pouco tempo atrás. Ele falou: Meu, achei que você ia ser o último da família a entrar na igreja. Que a gente passava em frente a uma igreja, você criticava, falava mal, não queria estar ali no meio, não gostava de orar, de fazer nada. Então eu não cresci nesse meio. Foi algo que eu cresci bem distante, vivi sempre conforme os padrões desse mundo, né? Fui apresentado e cresci vendo as coisas igual o mundo acaba seguindo e estava ali seguindo por esse caminho. E algo engraçado é que eu sempre procurei uma satisfação e eu nunca encontrei, né? Então, procurei satisfação curtindo lá fora, em festas, na bebida, em outras coisas, e eu nunca encontrei uma satisfação que eu encontrei em Jesus, né? Então, foi Em, algo bem distante da igreja. em que momento você teve esse encontro? Assim, como foi esse relacionamento seu com Deus? Já que você não procurava, como foi esse encontro? Como que aconteceu? Legal, eu estava em meados de janeiro de 2020, e aí tinha vários amigos da época Antes da da escola, pandemia. antes da pandemia, isso.
E eu já tinha terminado a escola, mas a gente ainda mantinha contato com os amigos, colegas da escola, já o pessoal dos cursos e faculdades. E aí tava chegando em fevereiro, que acontece o carnaval, bloquinho de carnaval para todo lado aqui em São Paulo. Então, meus colegas já estavam agitando, falando, Fê, vamos num bloquinho de carnaval em tal lugar, a gente vai no sábado, no domingo, na sexta, semana inteira a gente vai no bloquinho. E eu nunca gostei de tumulto, né? Eu ia em festa, ia sair com meus amigos, mas eu nunca gostei de festas muito agitadas, cheias de pessoas, muita multidão ali. Eu nunca gostei disso. E eu falei, cara, eu não tô nem um pouco afim de ir, preciso arrumar uma desculpa para esse pessoal. Preciso falar que eu não vou, e se eu falar que eu não vou porque eu não quero, ele não vai colar, né? Preciso arrumar uma desculpa. E aí minha irmã já estava aqui na Semeando em Vidas, e aí a Pamela chegou um dia em mim e falou, Fê, ó, a gente vai num retiro da igreja, no acampamento, né? Em fevereiro, um feriado de carnaval, e eu quero te convidar para ir. E até aquele momento eu não tinha contato com a igreja ainda, não conhecia ninguém aqui da igreja. E eu falei, olha, chegou a oportunidade, uma desculpa para eu falar que eu não quero ir no bloquinho, vou para um sítio legal, aproveito lá e depois vida que segue. E aí eu fui para esse acampamento, primeiro dia conheci o pessoal, participei do culto, no segundo dia tudo normal também. Se eu não me engano, no terceiro dia eu estava ali no meio da igreja, o pessoal começou a adorar, começou a ter o mover do Espírito Santo, e eu não entendia nada daquilo, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a Meio que um pensar, peixe fora d'água, né? tava Assim, o que que eu estou caí de fazendo aqui no paraquedas meio ali, desse né? povo? Devia estar lá pulando Né, carnaval, estou devia estar aqui. longe. E aí eu parei pra pensar assim, falei, cara, por que que tá todo mundo pulando, gritando, todo mundo animado, a galera tá adorando, assim, cantando Você falou com toda a força. que cigarro foi esse que ele É, fumou, que mano? droga é essa Que aí? droga é essa que eles estão usando que eu não vi nada aqui? Não achei nada, e os caras conhecem alguma coisa que eu não conheço, né? Isso foi o que me intrigou. Eu falei, meu, eles sabem de algo que eu não sei, eles conhecem alguma coisa que eu não conheço ainda, porque não é normal as pessoas adorarem da forma como estão adorando. Eu nunca vi isso em outro lugar, né? No mundo eu nunca vi alguém num show cantando do jeito que estão cantando aqui. E aquilo fez com que gerasse milhares de perguntas na minha cabeça, e não tinha ninguém do meu lado, eu estava sozinho ali no meio da igreja, enquanto estava tendo louvor, e eu comecei a pensar em milhares de coisas, né? E aí o Igor estava na bateria nesse momento, ele desceu da bateria, veio até mim e começou a falar comigo. Mas não era o Igor falando comigo, era o próprio Deus ali naquele momento, falando, olha, eu estou vendo todas as suas dúvidas. Eu te conheço, eu sei quem você é, quase Salmo 139, né? Eu já conhecia os seus dias quando ainda nenhum deles existia. E aí eu fui tocado ali por Deus, conheci um amor que eu não conhecia antes, uma fome em mim. Desculpa te interromper, mas só para até para gente, para quem está nos ouvindo entender, né? Algo meio que para quem às vezes está acompanhando aí, falar, mas como assim? Alguém foi lá e falou o que você está pensando? É tão lindo a gente ver como que o próprio Deus trabalha, né? Ele usa outras pessoas, porque Deus faz isso, né? Deus ele usa pessoas para nos abençoar e nós somos usados para abençoar. O que eu disse no começo do podcast é através de nós que outras pessoas serão abençoadas Exato. e através de outras pessoas nós somos abençoados. E é lindo como assim o próprio Espírito Santo, para tirar suas dúvidas, enviou ali alguém para falar com você daquilo que você estava questionando, né? Exato. É algo muito louco, é algo para quem está de fora fala, pô, mas que Entender não negócio é tem esse? como. Mas assim é muito louco a gente entender isso de como Deus trabalha, como que responde, né? É, Mesmo você não tendo esse contato, falando que não tinha essa vida de oração, porque você não orava, você não, não nem tinha um essa vida. pouco. Você estava ali A oportunidade, no lugar certo, na hora na hora certa, certa né? e Deus falou: vou falar com Mas você para você não sair com as dúvidas. é Isso é isso. lindo É demais. demais. E assim, eu não conhecia ninguém da igreja. Não tinha como alguém saber que eu estava pensando aquilo naquele momento. Não tinha como o Igor me conhecer e falar, pô, eu sei que você deve estar imaginando isso. Foi algo muito específico, né? Então eu acho que foi um cuidado de Deus em preparar aquele dia, né? Para que eu conhecesse o amor de Jesus, para que eu fosse tocado pelo Espírito Santo e que a partir aquele dia mudou minha vida, né? Minha vida foi transformada. Eu conheci algo novo que eu não tinha conhecimento ainda. E eu me tornei aquele cara que, parecido com Paulo, né? Antes perseguia a igreja e depois se tornou cristão. Antes eu criticava a igreja e comecei a levantar a mão no culto, comecei a adorar, falar de Jesus para as pessoas. Pouco tempo depois estava evangelizando no metrô, parando as pessoas para orar. Então eu queria que todos conhecessem aquele amor que eu tinha conhecido naquele Oh, momento. glória a Deus. Para a gente ver o quanto é importante, né? Os detalhes. Às vezes a gente não convida alguém, né? E É, aí a sua irmã teve essa iniciativa de te chamar para o acampamento, talvez mesmo pensando que você iria recusar. Porque talvez exatamente. quantas vezes ela te convidou Várias. para ir em algum evento e você não foi. Então, assim, vale ressaltar também a importância, né?
da gente poder estar sempre convidando aí nossos amigos, parentes, aquelas pessoas que estão perto, para poder conhecer esse Jesus que a gente conhece, Exato. né? Esse Jesus que nos aproxima. Eu queria fazer uma pergunta, você até entrou nesse assunto ali, você chegou a dar uma pincelada nele, mas eu queria que a gente trabalhasse um pouco nisso, porque assim, eu acredito que como eu já vivi isso, já tive do seu lado um dia, a única diferença é que quando eu me converti, eu já era casado, mas você tem 22 anos, Isso. eu me casei com 21, então você está solteiro, eu casei com 21, mas me converti, já estava casado, e assim, eu não era solteiro, mas assim, eu experimentei as coisas desse mundo. Sim. Então, eu quero focar um pouco nesse detalhe, porque assim, eu vivi lá fora, eu sei o que o mundo oferece, né? Procurei a Felicidade, né? felicidade em muitos lugares aí, achando que beber, que isso ia trazer de algum modo uma felicidade para a minha vida. E eu acredito que você hoje pode falar aí, né? Nós estamos aí é, em épocas opostas, né? Eu já Aham. estou um pouquinho aí, uma década avançada de você, Só uma década. não vou caguetar não, É, ficou. mas assim, eu creio que você está vivendo a mesma coisa, porque a própria Bíblia diz que tudo se repete, nada é É, novo nesse mundo. E eu acredito que o mundo ainda hoje, ele oferece muito mais coisas do que lá sim, atrás. Ele tenta atrair o jovem para alguma coisa que vai satisfazê-lo momentaneamente. E eu acredito que você viveu isso, né? Eu acredito que você viveu isso até o momento que você encontrou Jesus. Como eu acompanhei sua vida, acompanhei ali esse começo, acompanhei essa conversão, acompanhei ali, né? Todo esse... Eu sei que por um momento você acabou voltando, ó, regredindo, é, né? Ali deu uns passos. Isso é normal, a gente está ali no começo, tem a dúvida, o amigo que chama, a gente acaba voltando para fazer as práticas antigas. Como foi essa transição? Você, quando voltou, se sentiu bem? Como que isso fez? Qual foi o efeito na sua vida? legal. Eu gosto sempre de frisar para as pessoas que tem sempre um começo, meio e fim, né? E o objetivo de Jesus é que a gente chegue lá num patamar mais elevado de intimidade com Deus, em que a gente vai deixar de lado o pecado aos poucos e que a gente vai se tornar mais parecido com Ele, né? E é um processo sempre muito contínuo, né? Não é de repente que acontece. Então, eu sempre na intensidade de querer fazer as coisas de forma brusca, de querer mudar bruscamente, eu acabei tendo alguns tombos ali no meio do caminho que eu tentei fazer uma transição de forma muito agressiva, né? E eu acho que é um processo, sim, contínuo, que dia após dia a gente vai deixando de lado o pecado, dia após dia a gente vai buscando se parecer mais com Jesus. E eu experimentei bastante coisa nesse mundo, eu nunca fui muito longe, né? Nunca usei droga, nunca participei de coisas tão pesadas assim, mas acabei experimentando coisas nesse mundo que hoje, com os olhos de nós que somos cristãos, a gente sabe que não é certo, a gente sabe que não é o correto, né? Então, foi um processo bem difícil eu acabar deixando algumas práticas de lado, né? Coisas como bebida, narguilha, essas coisas foi algo mais fácil de fazer, mas transições como, por exemplo, sendo aberto aqui, não tenho o menor problema com isso, a pornografia, a masturbação sempre foi uma dificuldade, né? A gente sempre, principalmente nós homens, temos muitas dificuldades com isso quando a gente sai de um mundo em que nós praticamos isso todos os dias, em que isso é normal e é o padrão, em que, pô, numa festa de Relacionamento família, sexual. numa festa de família, as meninas, e, enfim, a gente acaba tocando nesse tema no mundo de forma como se fosse normal, né? Porque os valores de fato foram distorcidos, né? Eu comento sempre isso com algumas pessoas que nós vemos que a igreja deixou de ocupar certos lugares na sociedade e o mundo, a partir disso, teve a oportunidade de inserir a cultura que o inferno quer colocar sobre nós, né? Então se tornou normal a pornografia, se tornou normal, por exemplo, a homossexualidade, entre outras coisas, e isso é algo que tem influenciado os jovens hoje, nos dias de hoje, né? Então, nesse período de transição em que eu vivia uma vida mundana, que eu bebia, que eu saía com meus amigos para festas, me relacionava com outras pessoas, com outras garotas, né? Eu acabei bruscamente deixando isso de lado, mas eu senti falta de algo, consequentemente, né? Eu senti falta, pô, sempre tinha uma galera sempre comigo ali, vários amigos, sempre estive rodeado de amigos, e naquele momento eu falei, poxa, não tem ninguém aqui,
né? E foi a brecha que o diabo esperava para que ele conseguisse inserir alguns pecados, algumas tentações, e eu acabei tropeçando. Foi na época que eu ia me batizar, inclusive, eu lembro do senhor falando que eu estava tentando fugir, e eu não ia deixar eu fugir e escapar. E um momento muito importante na minha vida, eu acho que isso é um momento importante na vida de todo cristão, é ele entender que ele precisa de outras pessoas, né? Eu preciso de outras pessoas, eu não tenho como vencer o pecado sozinho. E eu me lembro de que eu estava numa fase assim que eu não queria estar na igreja mais, eu queria estar longe da igreja, não queria mais ir para os cultos, não queria mais participar. Me afastei de todos os amigos da igreja, de todas as pessoas que me procuravam, mandavam mensagem, eu não fazia questão nem de responder, porque eu queria de fato me distanciar desse mundo. E teve um culto em que o Senhor estava ministrando, e aí o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, e eu fui ministrado, e o Senhor fez um apelo, né? Fez um apelo perguntando se tinha alguém naquele lugar que queria se reconciliar com Jesus. Eu senti um impulso no meu coração. Falei, cara, eu sei que o que eu estou fazendo não é certo, eu estou regredindo, voltando passos em que eu já havia avançado há muito tempo, e naquele momento eu não sei explicar como acontece, né? Mas a gente tem um impulso no coração e eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho e preciso disso, eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque se eu não aproveitar pode ser que eu não esteja mais aqui daqui a um tempo, que eu não tenha outra oportunidade de me reconciliar com Jesus. E é esse momento que a gente deixa de lado como posso dizer, a gente deixa de lado toda a nossa moral, a gente deixa de lado a nossa reputação, né? A gente deixa de lado o que as pessoas vão pensar de nós, porque a gente levanta no meio da igreja inteira e fala, eu errei. E esse é um momento difícil, eu acho que muito cristão foge disso, É o né? medo de se expor, né, na Exato. verdade, o medo de se expor, o medo de até se colocar, você falou algo ali, eu queria até deixar algo claro aqui para a gente, né, trabalhar isso. A gente tem amigos, amigos que não frequentam a igreja, amigos de longas datas, amigos que conhecemos na escola, que permanecem, e eu entendo isso, porque assim, às vezes a gente olha e não é que eles fazem por mal, não é que eles fazem querendo o nosso mal, é que é como você mesmo disse, é o cotidiano, é aquilo que nós vivíamos. É o É normal o para eles. normal para nós, que também era para É, nós. Quando nós estávamos lá, para nós também era o normal. E aí eles acabam não entendendo isso, né? Não entendendo essa questão de como assim agora você vai para a igreja? Como assim agora você não sai mais? não Como bebe assim você mais. não bebe mais? Não é que eles querem literalmente o nosso mal, é que eles não tiveram esse encontro. Exato. Eles não tiveram essa real, esse real encontro com o Espírito Santo de Deus, né, para mudar a vida deles. Então eles continuam fazendo aquilo que é normal Exato. e tentando nos levar de volta para essa vida. Aham. Eu acho legal, pastor, que tem uma frase de um escritor conhecido que ele disse: no nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Deus, E não existe nada que vai suprir esse vazio, que vai preencher ele, porque somente o Espírito de Deus pode preencher, né? é isso, com certeza. Então, assim, até para que não fique aqui as pessoas, mas não, a gente continua com as É, com amizades, certeza. mas essas amizades, na verdade, acabam tendo os valores diferentes. A gente já não consegue mais frequentar os mesmos lugares, já não consegue, porque na verdade não é que a gente não quer ir, é que a gente não se sente bem mais em alguns lugares, né? E assim, eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que nós queremos ser semelhantes, né? Se eu Isso. quero ser um empresário, é bom que eu esteja cercado de empresários, porque eu vou me tornar como eles. E quando nós estamos rodeados de pessoas que fumam maconha, por exemplo, é quase inevitável que você não vá fumar em algum momento. É, você está criando ali um cenário muito adequado para que Para isso aquilo. aconteça, É né? isso. Você bebe, você vai beber. Exato, Então você vai acabar em algum momento fazendo aquilo. E é exato. muito interessante o que você disse. Se eu estou no meio de pessoas da qual eu quero me Tornar tornar semelhante. semelhante, eu vou realmente andar com elas. E estando no meio de pessoas que vão servir a Deus, você vai realmente servir a Deus. Essa, né, questão das pessoas não entenderem, entra essa questão de assim, mas como assim você não precisa mais disso para ser feliz? Pô, mas a gente, então assim, a gente não precisa mais dessas coisas para É, ter uma felicidade. E eu acho que você experimentou isso lá no primeiro dia. Eu lembro que logo depois veio a pandemia, e aí isso. até entendo que também foi um momento ali que você acabou ficando meio que afastado, porque a gente tinha algumas restrições, tal, acaba atrapalhando na caminhada. Eu entendo isso, entendo cada fase da nossa vida, entendo que você teve esse momento, mas o mais bonito de tudo é que você pode estar aqui hoje, né, É isso. testemunhando. E muito mais que isso, né, a gente vai, ao longo desses 4 anos,
que se a gente olhar, é um pingo no oceano, com é o certeza. início da sua vida cristã. Vamos dizer, é um menino ainda que saiu aí, né, Informação, né? tá começando a caminhar, a falar no evangelho, uma maneira de dizer. Mas a gente já vê o quanto Deus está fazendo, você já está pregando, aí, né, recebendo até convite para pregar, Pois vai é. pregar no Em interior. Buri, hein? Conto com vocês lá, quem de Buri aí, aí É, Bavi Buri, vamos lá, ser então, abençoado. assim, Deus usando, Deus transformando sua vida através da palavra, e você já fazendo aquilo, e eu vou bater nessa tecla, fazendo aquilo que nós falamos no começo, deixando através da sua vida Deus abençoar outras vidas. É isso. Porque quando você deixa Deus te usar da maneira que Ele quer, você está sendo um instrumento para que aquilo que Ele fez em você possa fazer através de você. Exatamente, pastor. Eu acho que nós somos apenas vasos frágeis, né? Nós somos frágeis e, A Bíblia diz isso, vaso de exato, barro, como vaso de barro, e nós somos frágeis, mas a gente carrega algo tão precioso dentro de nós, né? é Então, isso. quando eu me converti, assim, eu comecei a deixar algumas coisas de lado, algumas coisas para trás, e eu ansiava apresentar Jesus para as pessoas porque eu queria mostrar para elas que a felicidade que eu achava que tinha, que elas também acham que tem, na verdade era algo passageiro, né? E quando nós passamos a ser cheios do Espírito Santo, a gente conhece uma verdade diferente, a gente sabe que nós vivemos por algo eterno agora. Nossa felicidade não está nas coisas que a gente tem controle, né? Então, nós passamos a ser instrumentos e se torna quase que inevitável a gente não falar de Jesus para alguém. A gente não falar que Jesus transformou a nossa vida, que antes a gente pensava de uma maneira e agora a gente pensa de outra forma e é algo surreal que Jesus faz, né? Nos tornando instrumentos. Então, Glória a gente tem esse microfone que é um instrumento que está sendo usado para levar a mensagem que nós estamos transmitindo, mas nós estamos sendo instrumentos de Deus para transmitir aquilo que Ele falou ao nosso coração. Amém, glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver essa transformação, porque a gente vai vendo a evolução e aquilo que Deus está fazendo. Espero que continue, né, que você continue crescendo aí, né, na presença de Deus, que você continue firme e forte aí, e que você tenha muitos outros testemunhos, porque aqui você contou um pedacinho do seu testemunho, né? Eu sei que tem muita coisa para contar, o que Deus já fez, né? Eu sei que hoje você mora até sozinho, tem carro, então assim tem vários projetos e eu acredito que Deus está trabalhando nesses projetos aí. São outros testemunhos que nós vamos falar lá na frente, né? Para Aham. não Dá um colocar tudo spoiler aqui. agora, né? Não vamos colocar tudo agora não. Vamos deixar um pouquinho lá para depois. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, duas. Hoje, se alguém te apresentasse algo excepcional que fosse assim te deixar muito feliz, você se arrependeria de estar servindo a Jesus e mudaria de opinião? Ou você tem certeza daquilo que você está falando aqui, a convicção de falar, ó, não tem nada nesse mundo que possa me atrair mais? Legal, boa pergunta. Bom, acho não, é, com certeza a gente conhece Jesus, a gente começa a perceber que as coisas vão muito além do que esse mundo tem para nos oferecer, né? Então, eu me lembro de uma experiência que eu estava no Uber indo para casa dos meus pais há um pouco tempo atrás, quando eu ainda não morava sozinho, e o Uber ele era desviado, né? Vamos dizer assim, porque ele conhecia da Bíblia, conhecia da igreja, mas era aquele crítico, Estava né? Que estava afastado. tudo errado, é. E é um cara que estava criticando a Bíblia, né? Quando ele soube que eu era da igreja, que eu era cristão, a gente começou a conversar ali, comecei a tentar evangelizar ele aos poucos, e ele falou para mim, cara, me fala alguém na Bíblia que você acha referência, que é uma referência para você. Aí eu falei, ah, existem muitos homens, principalmente Jesus, mas tem, por exemplo, Salomão, que foi um homem muito sábio, e etc. Davi, enfim. E aí ele olhou para mim e falou, cara, sabia que Salomão era, pois ele usou um nome lá, um termo, criticando Salomão, né? E ele falou sobre Davi, falou sobre os discípulos, mas a única pessoa que ele não podia falar contra era Para contra Jesus. Jesus, né? Porque Jesus foi perfeito. É isso. Então, eu tento sempre me assemelhar cada vez mais com Jesus, né? E quando a gente pega as passagens bíblicas que Jesus é levado para o deserto após o batismo dele, o diabo tenta ele com todas as riquezas do mundo, né? Leva ele para o alto do monte, fala que daria todos os reinos para ele, todas as coisas. E eu levo essa verdade comigo também. Claro que eu tenho sonhos, quero conquistar muitas coisas, muitos objetivos e metas, mas nada nesse mundo poderia me tirar da presença de Deus, porque eu sinto que a minha vida inteira já está dentro da presença dele, né? Eu Glória não a consigo Deus. imaginar como seria
eu viver a minha Hoje. vida hoje ou amanhã ou qualquer dia sem a presença de Deus, né? Então, um episódio marcante na minha vida que eu sei que foi essencial para eu estar aqui hoje foi quando pela última vez até hoje, né, igual o Alcoólicos Anônimos, eu conto os dias, foi a última vez que eu estava na luta para parar com a masturbação, para que eu não fizesse mais isso. E naquele último dia em que eu caí, foi como se o Espírito Santo tivesse sido tirado de dentro de mim, né? Eu senti como se um vazio imenso, como se o Espírito Santo tivesse falado, cara, eu tô tentando e não tá dando certo. E foi uma experiência naquele momento ruim, mas hoje foi uma das melhores experiências, porque a partir daquele momento eu falei, eu não quero nunca mais viver sem a presença de Deus. Não quero nunca mais desonrar. Todo dia a gente erra alguma coisa, a gente peca, nós somos pecadores. Mas aquela experiência foi uma experiência como se o Espírito Santo tivesse sido tirado de mim. Eu falei, eu não troco mais por nada, né? É isso. Aquele que já pisou no Santo dos Santos, não sabe No viver Santo. em outro É lugar, né? isso. Então, hoje, com certeza, eu não trocaria por nada. Amém, glória a Deus. E para a gente finalizar aqui, o pessoal que está nos ouvindo, eu queria falar para você o seguinte: o que você diria para quem ainda não teve esse encontro com Jesus e às vezes tem alguma restrição? Qual seria a sua sugestão? O que você diria para essa pessoa? Legal. Cara, vou dizer diretamente para a câmera aí, para quem for assistir, dê uma oportunidade. Dê uma oportunidade e faça a prova de Deus. A Bíblia diz para nós fazermos prova de Deus, né, pastor? Isso. Cara, se você fizer prova de Deus, eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza de que Deus vai te tocar, Ele vai te encontrar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus, Ele te fez com um propósito. Se você ler em Salmo 139, ele vai dizer que quando nós ainda éramos como um embrião, né, sem forma, nós ainda estávamos sendo formados no ventre das nossas mães. O Senhor já conhecia cada um dos nossos dias, né? Deus nos fez com um propósito. Então, dê a oportunidade, faça a prova de Deus, sabe? Muitas pessoas que nós conhecemos fizeram prova de Deus e Deus se apresentou para essas pessoas. Então, se você está passando um momento de dificuldade, por uma doença, alguém na sua família está passando por algum problema, faz prova de Deus. Eu tenho certeza de que Deus ele vai te responder. A vontade dele é que todos nós adoremos, estejamos juntos na igreja do Senhor, estejamos juntos buscando intimidade e relacionamento com Deus. Então, a dica que eu tenho para você é, independente do que você esteja vivendo hoje, faça a prova de Deus e eu tenho certeza absoluta de que Ele vai responder o que você falar. Amém, glória a Deus. É isso aí. Você que de repente está até ouvindo aqui, conhece o Felipe, né? Ou está ouvindo porque gostou do conteúdo, nunca teve um contato. Você que também às vezes já teve um contato, mas no momento às vezes está sem igreja, está afastado, está decepcionado. Eu queria falar também, assim como o Felipe falou, que primeiro que assim, olha, dê uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade para que Deus mude a sua história. Então, você pode procurar uma igreja aí próxima à sua casa, uma igreja que está pregando a palavra de Deus, uma igreja séria, né? Procure uma igreja aí, procure um pastor e deixe Deus falar ao seu coração. Que Deus possa realmente trabalhar na sua vida, trabalhar sobre você e que você possa um dia estar no lugar aqui do Felipe, Amém. testificando e testemunhando também em nome de Jesus. Pode fazer as considerações finais aí e a gente vai terminar. Amém. Pô, quero agradecer aqui o pastor, a oportunidade de ser o primeiro, né? O projeto piloto aqui que a gente está fazendo. Então, agradeço a oportunidade. Eu espero de fato que isso abençoe a sua vida. Quero que você acompanhe esse canal, acompanhe as nossas redes sociais para que você seja abençoado também. Venha à nossa igreja conhecer, né, pastor? Venha nos conhecer aqui. Estamos na Vila Prudente, na Rua Caetano Pimentel do Vabo, número 46. Então, vem para cá ser abençoado. Conte conosco, nós estamos orando por você que está assistindo, nós vamos continuar em oração pela sua vida, pela sua família e que um dia você possa estar aqui no meu lugar compartilhando o seu testemunho, quem sabe falando que através dessa live você foi alcançado, tocado. E você jovem, não desista, né? Você jovem, velho, todo mundo aí, que você não desista dos caminhos do Senhor, a vontade dele é plena, é perfeita e eu tenho certeza de que ele tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Para a gente finalizar, então, né, para literalmente finalizar, eu quero agradecer a todos que estão aí, de alguma forma, acompanhando, vendo. Muito obrigado, Felipe, por ter também aceitado o convite, porque o primeiro é sempre o começo, né? É, Até todo ali, ainda está formando, mas muito obrigado pelo desafio. Que Deus abençoe sua vida, amém. continue abençoando.
E que Deus abençoe você, a sua casa, você que está aí nos acompanhando. Que a bênção e a prosperidade de Deus te alcance, que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida. E eu espero um dia poder cultuar com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.